Oi pessoal, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns grupos de seres vivos que a gente tava falando já, fazendo uma revisão zona. Beleza, pessoal, então aqui, ó. Então começando, tá? A gente vai falar então um pouquinho primeiro da célula, tá? Eu tenho basicamente dois tipos de célula, a procarionte e a eucarionte, tá? Esse prefixo carionte, que tá aqui, ó, esse carionte, vem de carioteca, que é nada mais nada menos que essa membrana aqui do núcleo, tá? Então, essa membrana do núcleo, quem tem são os eucariontes. Procarionte, não tem, tá? Então, o material hereditário, ele tá em uma certa região dessa célula, mas ele não está delimitado por membrana, e esse está. Além disso, eu coloquei algumas coisas, ó, tentei deixar da mesma cor, tá? Então, membrana plasmática, as duas têm, certo? Esses pontinhos azuis que eu fiz aqui, são os ribossomos. E as duas também têm. Então, isso elas têm em comum. O que elas não têm em comum são essas outras organelas que eu fiz, tá? Então, que é essa daqui, que é o complexo Golgi, essa daqui, que é o reticulado plasmático. Essas aqui, que são as mitocôndrias, tá? Então, tem várias outras organelas. Fiz algumas, tá, gente? Várias outras organelas que só a eucarionte tem. E a procarionte não tem. Na verdade, qualquer organela que tiver membrana não vai ter aqui, tá? Qualquer organela de membrana não tem aqui dentro. Só a membrana plasmática, né, delimitando a célula. E essa aqui já é mais, né, complexa, um bocadinho, certo? Beleza, então. Vamos começar, então, por quem não tem célula. Pô, prof, você começou falando de célula pra dizer de quem não tem célula? Sim! Estranha. Então, esse aqui é um vírus, tá, gente? Eu peguei um exemplo de vírus, a gente tem vários. Tem, inclusive, o coronavírus. Na verdade, vamos falar de vírus em geral, tá? Esse é o bacteriófago, que é um vírus que ele ataca bactérias. Eu acho legal colocar um vírus que ataca bactérias, senão a gente sempre acha que vírus é tudo que causa doença no ser humano. E na verdade não, eles podem causar doenças, vamos dizer assim, entre aspas, doenças, ou enfim, em outros seres também, né? Pode ser em planta, pode ser algum som de bactéria, que nem esse aqui, por exemplo, tá? Então o bacteriófago, ele é o terror das bactérias, ele derrota as bactérias. Algumas delas, enfim. Então, esse vírus, como é que ele é? Vírus são muito simples. Primeiro, eles não têm célula. Não tem. Eles têm material genético. No caso do bacteriófago é DNA, mas pode ser RNA também. Então, aqui tá, ó, material genético, DNA. Pronto, é isso que ele tem. O resto de célula, gente, ele não tem. Não tem membrana, não tem nada. Isso aqui é uma cápsula de proteína. Tá? Uma cápsula formada por proteína. O nome é capsídeo, mas o importante é você saber que é uma cápsula de proteína, que tem material genético. E essa é a cauda, tá? Nem todos eles têm cauda, tá bom? Mas esse aqui tem uma cauda que ele usa pra se fixar na bactéria, tá? E esse vírus, gente, lembrar assim, ele tem essa questão assim, tipo, o vírus é ser vivo ou não? Por que essa questão existe, primeiro de tudo? Essa questão de vírus ser vivo ou não existe pelo seguinte: esses serizinhos aqui, eles, quando estão assim fora de um ser vivo, eles não se reproduzem, eles não respiram, eles não têm nenhum tipo de metabolismo, não acontece nada. Então esse ser, ele se comporta como um ser não vivo fora de uma célula. Ele não faz nada. Mas quando ele parasita uma célula, aí sim ele usa tudo que a célula tiver para reproduzir ele mesmo, tá? Então, o que ele tem de característica de ser vivo? O material genético, tá bom? Material genético. Isso é de ser vivo. Ele também tem essa questão da reprodução dentro das células. Mas aí tem o auxílio da célula, então, né, fica aquela coisa. E existe a questão da teoria celular, que diz que todo ser vivo tem célula. Se todo ser vivo tem célula e o vírus não tem célula, então existe essa dúvida no meio científico, tá? O importante é você saber justificar. Vírus é considerado não vivo porque não tem célula, e ele é considerado vivo por alguns seres porque ele tem material genético. E ele tem também evolução, né? Ele evolui. Vocês sabem, porque esse vírus sofre mutação e eles vão modificando e virando, né, seres um pouco diferentes, quer dizer que eles têm evolução. Beleza? Então esse é o nosso amigo vírus. Amigo não, né? Enfim. Continuando. Agora vamos falar um pouquinho de bactérias, tá? Então, essa aqui é uma bactéria, esse é um bacilo. Já ouviram falar de lactobacilos? Pois é, são os bacilos do leite, tá? Esses lactobacilos. Então, bacilo é uma bactéria. Oh, meu Deus, quando eu tomo aquele leite fermentado, então eu estou tomando bactérias. Sim, você está. E fique tranquilo.
A vida é assim, bactérias estão em todo lugar. Então aqui a gente tem uma bactéria, tá bom? Esse é um bacilo, que nem eu falei. O bacilo é justamente por causa dessa forma que ela tem, tá? Existem umas que tem forma de bolinha, que é o cocos. Existem forma de espiral, que é o espirilo. Então, tem vários tipos de bactérias. Então, só pra mostrar pra vocês como é que é uma bactéria. Bactéria tem célula, gente. Olha só que linda essa célula. Mais ou menos, né? Eu sei. Mas, essa célula não tem o que? A carioteca, aquele envoltório nuclear, membrana do núcleo, não tem. Então, é uma célula procarionte. Então, essa célula vou escrever aqui, ó, procarionte, não esquecer. Procarionte. Então, essa célula procarionte, que não tem esse envoltório no núcleo, mas tem os ribossomos azuisinhos, né, que eu fiz de volta. E tem também o quê? Membrana plasmática, que eu fiz de marrom aqui, essa é a membrana plasmática, tá? Então, membrana da célula. Ela tem também uma parede celular, que ajuda muito, confere resistência para ela. E algumas bactérias ainda têm uma cápsula por volta, que também fornece proteção, tá? Então, esse aqui é o material genético DNA. Essas fímbrias aqui que ela tem, tá? São para ajudá-la a reconhecer, né, outras células também do mesmo tipo dela. E o flagelo é o que ajuda na locomoção. Então, essa é uma bactéria. As bactérias, gente, elas são super importantes, tá? Vocês têm que lembrar que nem toda bactéria causa doença, pelo amor de Deus. Eu não tenho essa história de bactéria boa, bactéria má, tá? Pelo amor de Deus. Elas não são boas ou más. Elas não têm essa escolha, né? Então, ou algumas delas causam doenças, tá? Mas a maioria delas tem as decompositoras que fazem decomposição da matéria orgânica. Tem bactérias, algumas que, como a gente viu ali, são predadoras de vírus, tá? Então, você tem diversos tipos de bactérias. Tem outras que vivem em mutualismo com outros seres, tá bom? Se ajudando. Então, tirem da cabeça esse negócio que toda bactéria causa doenças. Mas, muitas causam doenças sim. Beleza? E os protozoários? Esse aqui é um protozoário, tá, gente? O protozoário, o que ele tem de diferente da bactéria? Você vai falar, pô, professora, protozoário? Pois é, eu trouxe aqui o exemplinho da ameba, tá? Acho que todo mundo já ouviu falar de ameba, mas às vezes não sabe muito bem o que é. As amebas, elas são eucariontes. Então, a ameba tem o núcleo verdadeiro, tá bom? Eu até coloquei ele aqui, ó, núcleozinho verdadeiro, tá? Esse núcleo, então, ele é envolto por uma membrana, sim, tá bom? Aí tem todas as outras organelas que eu coloquei também. E agora eu coloquei uns detalhezinhos da ameba. A ameba tem a formação de pseudópodes, que são esses falsos pés aqui, ó. Ela usa esses falsos pés para se locomover por aí. Esse vacúolo contrátil aqui é o que ela usa porque a água costuma entrar no corpo dela. Ela é aquática. A água entra no corpo dela. E ela usa esse vacúolo contrátil para expulsar a água para fora dela, tá? Então, esse aqui é a ameba, um protozoário, tá bom? Essas amebas, elas são colocadas no reino protista, junto com as algas, tá bom? As algas podem ser unicelulares ou pluricelulares, mas vamos deixar as algas para depois. Aí, o último grupinho que eu queria falar com vocês são os fungos. Gente, fungo também são bem importantes, tá? A gente tem basicamente dois tipos não, né? Mas nós temos fungos unicelulares, que tem uma célula só, e fungos pluricelulares, que tem várias células. Vou deixar aqui depois, calma. Então, os fungos unicelulares, esse aqui é o exemplo da levedura. A levedura é aquela utilizada para fazer pão. Já ouviu falar de pão? Já? Para fazer pão, para fazer cerveja, eles usam a levedura, tá? A levedura, ela é o fermento biológico utilizado no pão. Então, esse aqui também é a estrutura dela, tô mostrando que ela tem núcleo, tá vendo? Então, ela também vai ser o quê? Eucarionte. Vamos escrever pra gente não esquecer, eucarionte, tá? Então, esses fungos, eles são bem interessantes também, porque eles têm uma parede celular, tá bom? Eu vou fazer a parede celular dela agora, aqui, ó. Ao vivo, parede celular, tá bom? Nossa, tá? Então, eles têm uma paredinha, parede celular. E eles são seres heterótrofos. O que isso significa? Que eles não produzem o próprio alimento, tá? Eles precisam se alimentar de outros seres. O fungo pluricelular,
que eu coloquei aqui como exemplo? O cogumelo, tá? Vocês estão vendo que é um cogumelo, mas eu coloquei ele por dentro. Então, assim, vocês podem ver, nossa, tem raízes, prof. Não é raiz. São hifas, tá bom? É um nominho diferente para uma estrutura diferente. A hifa é um filamento tão fininho que ele é microscópico, tá? É uma célulazinha grudada em outra célula, formando um fio muito fininho. Então, isso é a hifa, você não enxerga, tá? Sabe quando você vê aquele bolor no pão? Pois é, o bolor é a parte reprodutível, é o que você vê. Ele tá cheio de hifas por dentro que você não tá nem vendo, tá? Então, essas são as hifas. O conjunto dessas hifas eu chamo de micélio. Todo o corpo desse cogumelo é formado por hifas, tá bom? Essas hifas, gente, elas fazem assim, ó. Imagina que esse cogumelo, ele tá com as hifas aqui, ó. Ele produz enzimas que digerem tudo que tiver em volta. E aí ela vai absorvendo os nutrientes. É assim que os cogumelos se alimentam. Beleza, pessoal? Então, esse aqui foram os nossos últimos representantes de hoje, os fungos. Lembrando, fungo faz decomposição. Então, esse, quando ele tá digerindo aqui, que eu falei pra vocês, ele tá decompondo a matéria orgânica. Então, se você vê um cogumelinho, por exemplo, num tronco de árvore, ele tá digerindo aquele tronco, tá? É isso que ele tá fazendo. Existem também fungos que fazem mutualismo, que é o caso do líquen, tá bom? Tem também fungos... o mutualismo são dois seres que vivem juntos, não se separam, e um ajuda o outro, tá? No líquen é alga e fungo vivendo juntos, se ajudando. E a gente tem também alguns fungos que causam doenças, que são os fungos que causam micose, né? Sabe, já viram micose? Aquele... Ai, como é que é o nome daquilo, gente? Que vai no meio do dedo, assim, do dedo do pé. Frieira. Frieira é uma micose, tá? Então é uma doença causada por fungos. E entre outras, né? Tem outras doenças também, tá? Ah, e fungo também é bem importante. Vocês já comeram fungo? Já, né? Às vezes acidentalmente, às vezes de propósito. Porque os cogumelos, o champignon, tudo isso é fungo, né? Como eu falei pra vocês, no pão. Se vocês comeram pão, vocês já comeram fungo? Porque o pão, ele tem levedura, certo? Então, sim, a gente já comeu fungo. Tem fungos que fazem antibiótico, tá? Que são produtos que matam bactérias, que é o caso do fungo que faz a penicilina, tá? Que ele é utilizado medicinalmente, né? E tem fungo que é tóxico também, que melhor não comer, né? Porque se você comer vai ser uma vez só, né? Melhor não, tá, gente? Então, nada de comer fungos que aparecem por aí, porque muitos deles são tóxicos e a gente não tem condição de diferenciar, tá bom? Só as pessoas que trabalham com isso que diferenciam mesmo. Beleza? Então, hoje, ó, vírus, bactéria, protozoários e fungos foram os serizinhos que a gente viu. Até a próxima. Beijo pra vocês.